Oh, glória. Amém, irmãos? Amém. Irás prover de novo. Aleluia. O fogo não se apaga, irmão. O nosso Deus, Ele é um Deus de fogo, né? Aleluia. Não sei se ontem eu observando a pregação do pastor Pedro, e ele falou uma metáfora muito interessante, irmão. Para quem não sabe, sobre a Olimpíadas, né? Que na Olimpíadas é levado uma tocha, né? Uma tocha, chamada de tocha olímpica, né? Sabe como é que é a forma, irmão, de acender aquela tocha? Eles usam aquele negócio que tipo um óculos de grau, que quando o sol entra em contato, ele aquece algo que está sobre tipo uma lupa, né? Eles pegam um negócio daquele de grau, pega o reflexo do sol, joga naquela tocha e ela se acende, irmão. Ele não acende a tocha com fogo de pólvora, fogo natural que o homem criou. Tá entendendo? Só para vocês terem uma ideia. A gente não acende um fogo com um palito de fósforo, com isqueiro, né? Com a pedra de carvão no isqueiro. Eles acendem a tocha, eles pegam o reflexo do sol quente, bota em um vidro de grau, e aquela quentura é tão grande que acende a tocha. E eles acendem duas tochas, porque aquela tocha olímpica que vai percorrendo os países, correndo, aquela tocha não pode se apagar de maneira nenhuma. Mas ele leva uma tocha de reserva, guardada, bem guardadinha, irmã Terezinha, porque se aquela tocha se apagar, eles têm aquela outra tocha para manter a tocha acesa, né? E percorre o mundo. E Deus, irmão, Ele não precisa de nada artificial. A tocha que nós carregamos dentro de nós e não se apaga, não precisa de cuidado. Esse é o fogo do Espírito Santo, nunca vai se apagar, nunca nós devemos deixar se apagar, irmão, este fogo dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E presta atenção, irmão, que eu achei interessante, é que essa tocha já existe antes do mundo existir, que o nosso Deus é fogo. Mas presta atenção que este fogo, ele esteve na sarça ardente junto com Moisés, que Moisés viu uma sarça ardente que não pegava fogo e não se consumia, e esse fogo ele esteve junto, aleluia, com Elias, quando Elias e os profetas de Baal estavam lá, quando Elias clama por fogo, o fogo acende o holocausto, queima o holocausto. Então, esse fogo que nós temos, que a igreja tem, irmão, é um fogo do Espírito Santo, e que atravessa gerações e gerações e nunca se apaga. Aleluia. Esse é o fogo que está em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, foi uma mensagem muito maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. E eu aprendi muito ontem à noite, como da outra noite que eu fui, né? Foi o pastor Evanilson de Bitupitá que trouxe a mensagem. Aleluia. Irmãos, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24. Aleluia. Mateus. Irmãos, hoje nós vamos falar de um tema bastante falado no meio de nós cristãos, né? E de muita expectativa para as pessoas que não conhecem
essa palavra chamado a grande tribulação. Nós vamos abordar um tema hoje na nossa doutrina, a grande tribulação. A grande tribulação, irmão, que vai acontecer sobre a terra, e nós vamos aprender um pouco sobre escatologia, tá bom, irmão? Escatologia são profecias que ainda vão se cumprir, estudo, escatologia é o estudo dos últimos tempos, profecias que ainda não se cumpriram. Quer que me fala uma profecia escatológica? Quem é que pode me falar aqui? Pastor, eu vou dizer uma profecia escatológica. Oi? A vinda de Jesus. Outra, quem pode dizer mais, irmão? O arrebatamento, que é a volta de Jesus. Diga outra. O juízo final, mais 7 anos de tribulação, que é o que nós vamos falar agora, a grande tribulação. Quem é que pode falar mais, irmão? A derrota do inimigo, o juízo final, né? O nosso inimigo será lançado no lago de fogo. Todos isso são palavras escatológicas, que ainda não se cumpriram, profecias que ainda vão se cumprir, né? Os 7 selos, que ainda também vão se cumprir, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem achou aí Mateus 24, verso de número 21, amém, ao 11, quem pode ler aí para mim, irmão? Pois não, quem foi que disse? Pois pronto, Arthur, pode ler, você tem toda a liberdade, meu filho. Dá para ler, dá? Ah, bom, então lê, irmã Brenda, por favor. Ao 11, por favor. E outro já pega Apocalipse do 7, capítulo 7, verso 13 e 14. A irmã Simara. Apocalipse 7 e versículo 13 e 14. Por favor, irmã Brenda, me ajude aí. O meu auxiliar hoje é o irmão Neto e o nosso cameraman. É isso mesmo, que a gente chama, né? Mateus 24, do versículo 15 ao 21, é isso, pastor? 21 ao 11. Mateus 24, verso 21 ao 11. Certo? 21 ao 11. Já vai para o outro, né? Mateus 24, verso 21 em diante. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, estas parábolas da figueira.
Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Glória a Deus. Irmã Silmara, Apocalipse 7, verso 13 e 14. Amém? Versos 13 e 14, do capítulo 7. Assim a palavra do Senhor. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, isso é uma advertência muito grande para todos aqueles que querem ficar na terra. Quem quer ficar na terra, irmão, passará por todas essas coisas, por todas essas tribulações, as grandes tribulações que vai vir para provar os que habitam sobre a terra. A Bíblia, ela relata, irmão, que o Senhor guardará a sua igreja de passar por esses momentos difíceis. Pergunta, por quê, pastor? Por quê? Ó, irmã Terezinha, se hoje nós não estamos aguentando nem uma dor na unha, imagine a grande tribulação. Se às vezes, irmão, hoje tudo é motivo para a gente não vir para a igreja mais, imagine se nós, irmão Neto, tiver que passar pela grande tribulação para vir para dentro da igreja. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. A igreja, irmão, nesses dias de hoje, aleluia, em que nós estamos passando, as pessoas tão melindrosas que elas não aguentam mais doutrina, porque a Bíblia diz, irmã Terezinha, que tem muitos que nesses últimos dias, irmão Neto, não suportarão mais a sã doutrina, porque trarão consigo nos ouvidos comichão, ou seja, entenderão, irmã Mariana, tudo errado. É por isso que o Senhor Jesus, antes da grande tribulação, vai arrebatar a sua igreja. Oh, glória. Por quê, irmão? Aleluia. Você talvez não aguentaria ver o seu filho sendo perseguido até a morte, e alguém disse assim: fulana, nega Jesus, porque se tu negar Jesus, o teu filho vai permanecer com vida. Porque Deus, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, Ele nos conhece, Ele sabe que essa geração não está disposta a dar a vida, irmã Terezinha, pela sua própria salvação. Se nós não estamos, irmão, conseguindo dar vida pelo Evangelho, aleluia, nós podemos observar que nós somos uma geração hoje muito acomodada, acostumado com o comodismo, acostumado com as coisas boas que este mundo oferece. E as vidas estão se esvaindo, cada dia que passa, o mundo fica pior, irmão. E nós como igreja, aleluia, não estamos fazendo nada. Agora imagine eu e você passar pela grande tribulação. Se nós estamos passando, irmão, por uma pequena tribulação, oh glória. Se às vezes, se nós estamos, olha, irmão, a pandemia, ali não é uma tribulação não, irmão. A pandemia
ela foi capaz de nos prender dentro de casa. Por quê? Pergunta, por quê, pastor? Porque tinha gente com medo de morrer, sair da porta de casa e morrer, irmão, e pegar o vírus e babar. Não é mesmo, irmã Ivani? Irmão, eu ouvi relatos de pastores que a irmã dizia assim, o irmão dizia assim, ó, pastor, venha pegar o dízimo aqui em casa. Aí sabe como é que ela dava o dízimo, irmão? Pegava uma ponta de uma vara, botava um envelope, botava aqui uma placa, botava um envelope em cima e entregava pelo portão assim para o pastor. Interessante, meu irmão. Aí está aqui o pastor dízimo. Aí botava de longe, irmão, uma vara de 3, 4 metros, e ela metia lá pelo portãozinho, o pastor pegava lá, não dava nem o direito de dar a paz do Senhor. Pastor, eu já dei a paz do Senhor para o Senhor pela internet? Aí eu imagino, irmão, nós passar pelo tempo real, em que vai acontecer, que as vidas vão dizer assim, Serginho, que o anticristo vai dizer assim, ou tu dá a vida, ou tu nega Jesus, ou tu morre. Hein? Passa aí pelo teu coraçãozinho, irmão. E é por isso, irmão Simara, que o Brasil é o melhor lugar de cristão. Parece que o Brasil é assim, irmã Terezinha, ó, passa a mão por cima dos crentes. Meu irmão, porque aqui, olha, na Bolívia, ou foi na Colômbia, na Bolívia, eu não sei qual país agora, nesses dias em que nós estamos vivendo, mataram 5 missionários porque estavam evangelizando. Pessoas novas que tinham toda uma vida para frente, irmão. Mas o Brasil não. Tem alguém passando a mão por cima, passando a mão na cabecinha, meu. E nós, irmão, somos ainda, irmã Ivani, muitos melindrosos, aleluia. Nós nos questionamos por tudo, nós nos zangamos por tudo. O pastor não pode chamar mais ninguém a atenção, que é motivo da pessoa achar ruim. Só porque o pastor está chamando, dizendo, é assim, mas a pessoa quer andar do jeito dela. Agora imagine, irmão, se o capeta chegar e dizer, tu tem que negar Jesus, ou tu morre. Tu escolhe agora, ou o teu filho, ou o teu Jesus. Aí imagina, irmão Neto, que nós não pode ver ninguém dizer nada com o nosso filho, que a gente já quer dar um kickbox. Não entra não, meu irmão. Se tu mexer com meu filho aqui, eu já treinei kickbox de karatê. Imagina, irmã Catarina. Né, irmã Simara? Imagine o cara dizendo assim, Simara, ou tu nega Jesus para o teu filho viver, ou eu mato ele e tu vai com Jesus junto com eles. Aí, meu irmão, aí nessa hora o coração se balança, viu? Não é não? Eu li uma história de um certo homem, irmã Ivani, chamado Policarpo, um homem de 85 anos. O filho dele estava amarrado sobre uma fogueira, irmão Neto. E ele amarrado sobre outra fogueira. E os caras dizendo assim, Policarpo, ou tu nega teu filho, ou tu nega Jesus, ou nós toca fogo nessa fogueira para tu ver ser queimado vivo, para todo mundo ver aqui. E o menino dele, com mais coragem do que ele, olhou para ele e disse, não pai, não negue Jesus. E ele disse assim, olha, 85 anos eu tenho servido o meu Senhor Jesus, e só bênção eu estou recebendo, e por que eu vou negar ele? Taca fogo logo nessa fogueira aí. Glória a Deus. Isso é a história da igreja, irmão. É a história da igreja primitiva. É isso, irmã Terezinha. Não é a história que nós lemos na Bíblia, não. Porque o que nós lemos na Bíblia, nós vemos os historiadores contando que Paulo foi degolado.
Nós vemos os historiadores bíblicos contando, irmão, que Pedro foi crucificado numa cruz de cabeça para baixo, porque dizia ele que não queria morrer igual o seu mestre, não era digno. Nós escuta a história de Tiago, que tiraram a pele dele, ele vive, irmão, tiraram os couro dele, ele vive, e a espada cortando o couro dele, e o homem vivo. Estes homens, aleluia, foram os mártires da igreja primitiva, a Bíblia fala. Mas a Bíblia não fala de Policarpo não, irmão. Mas Policarpo estava lá, mantendo a sua fé em dias, ele não negou Jesus. É por isso que eu digo, aleluia, que a igreja não vai passar pela grande tribulação, aleluia. Nós estamos passando, aleluia, por momentos difíceis na terra. E deixa eu dizer uma coisa, não é grande tribulação não, mas eu não quero, aleluia, colocar medo em ninguém não. O negócio vai apertar. Ai pastor, já estou com medo. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para ti, então você não é de Deus não, porque você está com medo. Porque tudo que aperta nessa terra, se eu sentir medo é porque eu não tenho o Espírito Santo dentro de mim não. Porque o negócio pode apertar do jeito que tiver, mas eu posso estar no deserto, o Senhor vai cuidar de mim aonde eu estou. Oh glória. Pastor, mas eu tenho medo dos meus filhos, dos meus netos. Se eles têm promessa de Deus, Deus vai cuidar de cada um. Oh glória. Mas a igreja será arrebatada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh glória. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, você está sendo provado, entenda uma coisa, aleluia. A igreja primitiva foi provada. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja brasileira não vai ser diferente, vai ser provada, aleluia. Mas é preciso que nós tenhamos fé firme nesta palavra, porque se nós não tivermos, irmão Neto, nem de casa nós saímos. Mas louva a Deus que você tem um país, mora num país que você tem livre-arbítrio de falar de Jesus, que você tem livre-arbítrio de expressar a tua fé. E quando acabar, quando o pastor chamar a sua atenção, você não quer ir mais para a igreja. Oi? Exatamente. Então, irmão, nós precisamos entender, aleluia, que nós não estamos, louvado seja o nome do Senhor, passando por uma tribulação, nada que nós não viemos aguentar, porque a Bíblia diz, irmã Ilha, que Deus não dá provação para nós, além do que nós aguentamos, porque Ele sabe até onde você e eu nós vamos. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja do Senhor será arrebatada, irmão. Veremos que depois do arrebatamento da igreja se dará a grande tribulação. É o pior período da história da humanidade. É o pior período. E eu vou deixar aqui um pouquinho para vocês verem. Por que é o pior período, irmão? Porque, irmã Terezinha, nós somos acostumados com a internet. Oh, coisa boa a internet, irmão. Todo mundo tem internet dentro de casa. Você não pode ter, é que nem a televisão. No tempo da televisão, a pessoa não tinha nem um pão para comer, mas a televisão tinha que estar lá. Não é verdade? Hoje é assim, a pessoa não pode ter nem um pão para comer, mas a internet ele tem que pagar. Aleluia. Todos nós, irmão, temos internet no nosso celular. Todos nós. De vez em quando eu vejo as pessoas falando na internet. No meu celular, eu tenho internet. Sem a internet a pessoa fica fraca. Sem internet ninguém quer comer. Sem internet ninguém quer beber. Sem internet não tem comunicação. E deixa eu dizer uma coisa, o mundo está se preparando para virar um dinheiro virtual, ou seja, um dinheiro que não é físico. Como é o nome, irmão? Pronto. Mais ou menos essas coisas aí que vocês estudaram que eu não estudei.
Por isso que é bom a gente ter universitário dentro da igreja, irmão. Então, vocês não observam, a mãe, irmã Terezinha, a mãe fica morto de admirado lá, quando eu faço um pix pronto, já paguei, fiz um pix para fulano. E como é que é isso? E cadê esse dinheiro? Onde é que está? Então nós estamos vivendo a era da tecnologia que nós não precisamos, vai chegar um dia que nós vamos precisar, irmã Ivani, de dinheiro físico, ou seja, em espécie. Aí, irmã Aila, quando faltar a internet, aquele que tem a conta gorda num banco, meu irmão, perdeu tudo. Aquele que tiver uma conta gorda num banco, perdeu tudo. Porque acabou a internet. Irmãos, eu vou falar aqui nas redes sociais, no Instagram aqui da igreja. Irmãos, nós que vivemos nesses últimos dias, devemos estar preparados para o arrebatamento da igreja, aleluia. Porque na grande tribulação, os seres humanos que estão sobre a terra, a grande maioria, não suportarão, aleluia. E eu estou falando que estão arrancar deles só a internet. E a depressão que vai vir depois. Porque quando a pessoa não se sentir que não tem internet, não tem energia, não tem uma televisão para assistir. Porque todos nós, irmãos, somos mal acostumados com essas coisas. E é uma coisa interessante, quando é arrancado uma coisa da gente de uma vez, a gente sente ou não sente? Ou dá até um exemplo aqui com essa criança aqui. A irmã Catarina tem essa criança. Aí essa menina tem uma bonequinha que a irmã Catarina encheu, costurou de pano, né? Costurou, encheu de pano, botou uma cabecinha lá de sabugo, de milho e deu para ela. E ela é acostumada a brincar todo dia com essa boneca. Aí eu pego uma boneca daquelas que fala, que se movimenta. Se eu chegar para ela aqui e tomar a boneca de uma vez e apresentar uma boneca melhor, ela vai chorar, ela não vai querer. Por quê? Porque primeiro eu tenho que acostumar dizendo para ela que essa boneca aqui é boa, que ela vai achar sempre que essa é boa. Você está entendendo, irmão? Porque se você tomar uma coisa de uma criança de uma vez, mas se você mostrar uma coisa melhor, ela vai querer sempre a coisa dela, o carrinho dela de lata de sardinha. Se você apresentar um carro a controle remoto e tomar dele de uma vez, ele não vai querer trocar o carro. É preciso você primeiro conquistar ele. Meu filho, aqui é melhor. Meu filho, aqui é melhor, estou lhe dando esse presente, é melhor. Aí você vai convencendo. Imagina, irmão, quando a internet, quando essa energia acabar, quando o alimento acabar sobre a terra, porque sem energia não tem empresa para gerar alimento, não é verdade? Como é, irmão? Porque eles sabem, as 7 famílias, as 11 famílias mais ricas do mundo, irmão, elas estão preparadas para a grande tribulação. Elas sabem que vão existir isso, irmão. O inimigo de nossa alma, irmão Neto, sabe que vai existir a grande tribulação. Só quem pode, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, escapar da grande tribulação é eu e você, que também sabemos que essa grande tribulação está vindo, mas muitos estão despreparados. Glória a Deus. Muitos estão dormindo o sono da indolência. Oh, glória! A Bíblia diz assim, irmãos, nem todos dormiremos. Está escrito ou não está escrito? Nem todos dormiremos, mas no abrir e fechar de olhos, nós seremos tomados, raptados. Isso é para quem crê, aleluia. Isso é para quem busca. Isso é para quem não tem medo, aleluia. Pode estar acontecendo o que estiver acontecendo, aleluia. Mas nós estamos aguardando novo céu, nova terra, em que habita paz, em que habita justiça, em que a igreja vai estar lá, aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
A igreja será arrebatada e veremos que depois do arrebatamento, irmão, se dará a grande tribulação, o pior período da humanidade. Dos capítulos 22 do Apocalipse, verso 13, são dedicados a estes detalhes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E os cristãos, irmão, têm que vigiar. Precisamos vigiar. Amém? Eu não tenho medo, irmão. Eu preciso só vigiar. Eu preciso, irmão Sérgio, estar preparado para o que vem por aí. Porque a igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, será provada antes de acontecer o arrebatamento. E nós estamos vivendo, irmão, esses últimos dias. Passemos uma pandemia que ninguém, irmão, queria sair de dentro de casa. Mas interessante que quase todo dia eu matava uma galinhazinha. Eu trabalhava com frango nessa época, irmã Terezinha, pleno 2019, plena pandemia, mas todo dia eu estava nos comércios levando frango. Às vezes uma pessoa ligava: pastor, aí como é que é os frangos aí? Eu disse: rapaz, muito bem higienizado, só não boto muito álcool, porque eu trabalho com fogo, pode queimar tudo. Mas tem álcool nos frangos também. Não se preocupe, eu ando com álcoolzinho no bolso, aqui melando as minhas mãos. Não se preocupe, pode receber meu frango com todo o carinho, que está bem higienizado. E aí foi o tempo que eu vendi mais frango. Eu pensava até que eu ia ficar rico, mas não fiquei não. Por quê? Pergunta, por quê, pastor? Porque, irmão, todo mês tinha R$600 na mão das pessoas e corria dinheiro nesse tempo, viu? Foi a época que eu vendi mais frango, irmão. Não sei que arrumação era aquela, que pandemia era aquela. Ninguém trabalhava, mas tinha dinheiro. Exatamente, irmão. Ninguém passava, irmão, ninguém passava fome, não. Era todo mundo parado, não era, irmão Neto? Mas o comércio girava. Isso, exatamente. Pois é. Aí os comércios giravam e eu ganhei muito dinheiro, irmão. Mas graças a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que eu não fui infectado com o vírus do coronavírus mortalmente. Eu andei um dia com febre, dor na coluna, né? Aí eu não sabia o que era aquilo não, que ainda hoje eu sinto, às vezes eu adoeço, eu sinto do mesmo jeito. Ou mais, né? Até hoje, irmão, a gente sente o mesmo sintoma, né? Mas vamos correr aqui para frente, amém? Então, o que é grande tribulação? Irmão, é um período em que a terra vai passar. E segundo o dicionário da profecia bíblica, a grande tribulação é um período de aflição, angústia, né? Então vamos ver aí, irmão Neto, Isaías, capítulo de número 13, verso de número 11, diaconisa Terezinha, Daniel, verso 9, capítulo 9, verso 27, glória a Deus, aleluia. Isaías 13, 11, irmão Neto, 13, 11, por favor. Microfone ali para ele, meu cameraman. Você vai ficar com esse microfone ali. Perto ali. Pode ler, irmão Neto. A diaconisa Terezinha, qual foi o que eu falei, diaconisa? Oi? Por isso farei estremecer os céus e a terra, se moverem do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. Eita glória. Obrigado, irmão Neto. Diaconisa Terezinha, Daniel 9:7. Perdão, 9:27, irmã Terezinha. Daniel 9:27. Diz assim a palavra do Senhor: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares,
e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel está falando das 7 semanas, que ela ocorrerá, ou das 70 semanas, que ela ocorrerá entre a grande tribulação e o arrebatamento da igreja. Antes da grande tribulação, a igreja será arrebatada. E depois do arrebatamento, irmão, serão 7 anos, diga comigo, 7 anos sem Deus aqui na terra. Agora imagine, irmão, 7 anos sem Deus, apenas pessoas que ficarem aqui para a grande tribulação. Vai ser assim, eu vou explicar para os irmãos. Esta palavra, ela ainda vai continuar depois do arrebatamento da igreja. Vão surgir pregadores que pregarão esta palavra, mas como, pastor? Escondido em caverna, que nem a igreja primitiva, escondido dentro de casa. Se o anticristo, irmão, o falso profeta souber a casa ou a caverna que tem pessoas que têm essa palavra, eles vão atrás e mandam uma. Por isso que João disse assim, ó, e quem são esses? Vestidos de veste branca, estes são os que vieram da grande, são os mártires, que depois do arrebatamento da igreja, enquanto a igreja, irmã Terezinha, está lá na cidade santa, lá no céu, irmão, recebendo galardão, depois nós vamos comer e beber e dançar, nós vamos fazer festa no céu, irmão. Só vai fazer festa no céu quem acredita. Esse privilégio é para mim e para você, irmão. Eu não acredito que você vai deixar essa oportunidade passar. Eu não acredito que enquanto, irmão Neto, a igreja estará lá. São 3 anos e meio, irmã Terezinha. 3 anos e meio de quê, pastor? 3 anos e meio sem internet, 3 anos e meio sem a nossa energia, 3 anos e meio sem comida, 3 anos e meio sem uma água potável para você beber, 3 anos e meio sem saber para onde você vai, muita gente morrendo. Enquanto destes 3 anos e meio, irmão, a igreja está lá. Diga comigo, a igreja está lá. A igreja vai estar lá. Se você é igreja, você vai estar lá. Depois de 3 anos e meio, o anticristo vai vir e se manifesta. Por que o anticristo não se manifestou ainda, irmão? Porque tem um que resiste. E quem é? É a igreja, irmã Terezinha. Sabe por quê? Porque Jesus disse que apareceria muitos falsos Cristo, muitos falsos profetas. Aí se um cara aparecer agora para o Alcemir e dizer assim, ó, eu sou o Cristo, acho que o Alcemir vai acreditar? Se chegar para irmã Terezinha, viaja daqui para Sobral, e chegar lá em Sobral, ó Terezinha, eu sou o Cristo, tu tá na igreja do fulano de tal, mas eu sou o Cristo. Você acha que a irmã Terezinha vai acreditar? Você acha que você vai acreditar numa conversa dessa, irmão? Por quê? Porque nós estamos vacinados, que o Jesus disse, olha, surgirão muitos falsos e falsos Cristo. E quando, irmão, ele se manifestar, ele vai dizer que é o Cristo. Só que a igreja não vai estar mais aqui, porque se ele hoje vinha dizer que ele é o Cristo, a igreja vai dizer, tá louco. Aí se bater com ele, aí ele vai se manifestar para quê? Que ele não é besta, ele sabe que tem a igreja aqui. Amém, igreja? E quando ele vier, irmão, durante os 3 anos e meio de morte, de tudo que não presta, de fome, de gente morrendo,
As crianças não vão estar não, aqui não, viu? Na grande tribulação. Amém, Arthur? Diga, meu filho, Deus é fiel. Oh, glória. As crianças não vão estar porque Deus preparou um projeto para as crianças e as crianças serão arrebatadas. Só vão estar aqui só gente adulta para provar do cálice da ira de Deus, que vai ser derramado sobre esta terra, sobre aqueles que não quiseram nada com Deus, sobre aqueles que preferiram viver uma vida dissoluta, fora da presença de Deus, aleluia. São 3 anos e meio, aleluia, de pura angústia, de pura dor. Por quê, aleluia? Que o Apocalipse diz que o Senhor convida as árvores, irmã Terezinha, as árvores, perdão, para o banquete. Que banquete é esse, irmão? É os corpos das pessoas mortas. Vai ter muita gente morta e Deus, ó, vem aqui para o banquete, os urubus, as aves de rapina, os gaviões, os corvos, tudo vão comer gente nesse tempo. Vai ser gente morta, irmão. Aí o anticristo vem, restaura a energia. O anticristo vem, bota a internet no ar de novo. O anticristo vem, bota a comida na mesa de cada um. Aí ele vai dizer, ó, vocês tudo estavam morrendo, agora chegou o Cristo, eu sou o Cristo. Aí todo mundo, é verdade, porque nós estávamos morrendo e você deu vida para nós. Aí ele vai dizer, e o Deus que vocês disseram que servia lá em cima, cadê o que eles fizeram por vocês? Eles deixaram foi você morrerem, seus parentes morrerem, vocês escaparam porque vocês... Então eu sou o Cristo. E quando ele resolver, irmão, a situação do mundo todo, ele vai querer se sentar no trono lá em Jerusalém. Porque Jerusalém, irmão, já estão se preparando para construir o terceiro templo, está levantando, já estão se preparando, e se as profecias se cumprindo, para quando o anticristo vier sentar lá, e ele diz, quando ele sentar em Jerusalém, no trono, porque o Satanás, irmão, ele quer ser que nem Deus. Se lembra, está lá em Ezequiel, que ele diz assim, ó, eu subirei aos céus, e serei semelhante. O indivíduo não quer ser semelhante ao Altíssimo. Tudo, irmão, que o diabo tem raiva, por quê? Porque ele quer ser semelhante ao Altíssimo. Porque que ele derrubou a criação de Deus que somos nós? Porque ele ficou com inveja, porque ele era um querubim, que ele adorava a Deus. Contra Deus. E a raiva dele é isso, irmã Ilha, porque ele não tem mais opção, e nós não, pisou na bola, perdão Deus. Aí ele olha assim, que negócio é esse? Esse cabo tem mais valor do que eu, e tem mesmo. O sangue de Cristo nos comprou e nos lavou, por isso que nós devemos dar valor, irmão. Por isso que nós estamos aqui, aquilo que nós passamos, nós não devemos deixar os caminhos do Senhor. O cansaço físico às vezes chega, a noite chega, diz, nós não vamos para o culto hoje, mas nós dizemos assim, nós vamos porque nós somos comprados e lavados pelo sangue de Jesus. Então o inimigo, é mais de 9 horas ainda, né, irmão? Então o anticristo, irmão, ele vai se centrar lá no trono, e ele vai dizer, eu sou o Cristo, e todas as nações correrão para ele, e dizem, na verdade ele é o Cristo, porque ele restaurou, irmão, todo o sistema de comunicação, as redes sociais, as televisão, os repórteres vão existir de novo, todo mundo vai voltar a sua mesma rotina, trabalhar do mesmo jeito que a gente trabalha. Porque que hoje, irmão, tudo tem mídia. Tudo tem mídia hoje, irmã Terezinha. Se eu estou pregando, olha, ó, aí ó, como eu não estou mentindo, ó, uma mídia aqui, ó, viu? Hoje as câmeras estão de olho em cima da gente. É mídia. É isso que o anticristo vai restaurar, a mídia. E por que que Jesus disse que quando ele vier, que ele vai vir, irmãos, novamente depois do arrebatamento da igreja, ele vai vir, ele diz, todo olho o verá. Você sabe o que é? É isso daqui, irmã Terezinha.
As câmeras vão estar em cima de Jesus. E as mídias vão transmitindo ao mesmo tempo. Amém, irmão? As guerras hoje que estão existindo é a volta de Jesus. Estes homens, este tal de Trump que está provocando outros países aí, isso é Deus só dando umas cutucadas nas costelas dele. Irmão, Deus apressando, porque Deus já quer levar nós para estar junto com Ele. Oh, glória! Te prepara, igreja. Sempre eu tenho um costume de dizer: senhores passageiros, apertem o cinto, porque a nave vai decolar, a igreja vai subir. Oh, glória! Nós somos a geração do arrebatamento, irmão Neto. Glória a Deus. O dia e a hora, ninguém sabe, mas pode acontecer até agora, até hoje. Há uns vídeos, irmã Ivani, que tem uns pastores pregando, de repente a Bíblia cai da mão dele, e a igreja fica vazia, e fica alguns irmãos olhando: meu Deus, eu fiquei. Porque nem todos dormiremos, mas no abrir e fechar de olhos, quando a trombeta tocar, essa igreja será arrebatada. Oh, glória a Deus, aleluia. São 7 anos, irmãos, 3 anos e meio de tribulação. Mas a igreja, quando Jesus vier, irmão, que todo olho verá, é a restauração, aleluia, que Deus vai fazer com Israel, o conserto. Porque até agora, irmã Terezinha, é para mim, meu filho, essa água. Muito obrigado. Recebeu um galardão de profeta. Porque quando Jesus vier com a igreja, irmão, ele vai pisar no Monte das Oliveiras, aleluia, e vai chamado a guerra do Armagedon. É por isso que um dia, eu era novo convertido, irmã Brenda, e eu tive uma visão, e essa visão eu escutava uma voz dizer assim, ó, eu vi uma guerra, e uma voz dizia assim, ó, Chaga, você vai participar da guerra do Armagedon. E eu não sabia nem o que era isso, irmã Terezinha, porque eu era novo na fé, e eu perguntei ao pastor, o que é guerra do Armagedon? Que eu ouvi uma voz dizendo que eu ia participar da guerra do Armagedon. Amém, irmão? E a guerra do Armagedon é Jesus que vai vir com a sua igreja para guerrear contra a trindade satânica, o anticristo, o falso profeta e a besta. Oh, glória! E vai vir o juízo final, como falou a irmã Ilha. E aqueles que não foram achados escrito o seu nome no livro da vida foram lançados no lago de fogo. A igreja passará pela grande tribulação, irmão. É preciso nós ressaltar que a igreja não passará pela grande tribulação, aleluia. Que a igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela vai ser arrebatada, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. É preciso nós ressaltar, irmão, que a igreja está e deve estar sempre preparada para o arrebatamento. Oh, glória! Porque nós precisamos estar preparados para quando a trombeta tocar. Amém, igreja? Então fique com esta palavra nessa noite. Oh, glória! Jesus virá e vai levar os seus escolhidos quando a trombeta tocar. Fique de pé, que eu quero orar. Amanhã é culto de jovem, né? É jovem, hein? Glória a Deus. Aleluia. Amanhã eu vou dar Santa Ceia na Lagoa do Curral, irmão. Quem quiser ir comigo, amém. Se quiser ir comigo, no meu veículo cabe 4 pessoas, comigo 5. Amanhã os varões na Triunfo, amém. Então, irmão, o irmão Semir está lembrando dos varões amanhã na Triunfo, viu? Amém? Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. E quem quiser ir comigo, ainda dá tempo para a gente chegar para ir para triunfo, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, quero te agradecer por essa doutrina, meu Deus. Na tua presença, teu poder continue, Senhor, sempre abençoando a tua igreja. Senhor, nos despede para nossas casas, não da tua presença, Senhor, que a tua palavra, ela é como sal, Pai. Ela causa sede em nós, sede de sempre estarmos querendo, Pai, mais. Eu creio, Pai, que a tua igreja esteve aqui aprendendo, e na próxima sexta-feira, Senhor, eles querem mais, porque eles querem aprender mais da tua palavra, Senhor. As profecias estão se cumprindo, e um dia o Senhor virá arrebatar a sua igreja. Deus, continua abençoando, nos leva para nossas casas em paz e segurança, nos guarda e nos livra do mal. Deus, nos dá uma noite, um sono reparador, em nome de Jesus, amém. A igreja estende a mão. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos quanto crê, diga amém. Oh glória. Não sai sem dar paz, Senhor, para o seu irmão. Eu peguei uma Bíblia ali, irmão. De quem é essa Bíblia? Da glória. Que sua Bíblia é glória.